A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países aonde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos também. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem pronunciou esta palavra e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, foi o Senhor Jesus. Foi ele quem disse essa palavra, conforme está escrito. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, verso 8. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que disse certamente Deus para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Certamente Deus falando para Josué, não se apartar da boca de Josué o livro da lei. Antes, Josué meditasse no livro da lei de dia e meditasse também, certamente, de noite. Ou seja, o Senhor dizendo, não se aparte da tua boca. Deus dizendo, o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha, certamente Deus recomendando a Josué que Josué não se apartasse da boca dele o livro da lei. Antes, Josué meditasse neste livro da lei dia e noite. Isso para que Josué tivesse o cuidado de fazer conforme no livro da lei ali estava escrito que devia ser feito. Certamente não era para Josué fazer de um outro jeito, não. Era para Josué fazer conforme estava escrito no livro da lei. Por isso, certamente, Deus estava recomendando para Josué não se apartar da boca dele o livro da lei. Antes, Josué meditasse no livro da lei dia e noite, para que Josué tivesse cuidado de fazer conforme tudo quanto no livro da lei estava escrito. E o que então aconteceria se assim Josué fizesse como Deus estava ordenando que Josué fizesse? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Aleluia. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Veja o que Deus disse, mas era necessário que Josué não se apartasse da boca dele o livro da lei. Antes, Josué meditasse no livro da lei dia e noite, para que Josué tivesse cuidado de fazer conforme tudo quanto no livro da lei estava ali escrito. E então Josué teria ali um caminho próspero, né? O caminho de Josué, então, seria um caminho próspero. E Josué seria bem conduzido. É assim que devemos também fazer. É meditar na palavra do Senhor dia e noite. Pois o Senhor Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverás ou viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, o salmista no Salmo 119, no verso de número 10,
E no verso de número 11, olha só o que ele disse no verso de número 10. De todo o meu coração te busquei. Ele falando certamente para Deus. Ele dizendo, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então depois ele disse o seguinte, no versículo número 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então veja, Deus recomendando para Josué não se apartar da boca dele o livro da lei. Antes, Josué meditasse no livro da lei, dia e noite, para que Josué tivesse o cuidado de fazer certamente conforme tudo quanto no livro da lei estava escrito. Então, o caminho de Josué seria um caminho próspero. E Josué seria o quê? Bem conduzido. Por quê? Porque ele estava meditando no livro da lei. Ou seja, ele estava ali fazendo conforme Deus estava determinando e ordenando e mandando que ele fizesse. Não se apartasse da boca dele o livro da lei. Antes ele meditasse no livro da lei dia e noite, para que ele tivesse o cuidado de fazer conforme tudo quanto no livro da lei estava ali escrito. Então o caminho dele seria um caminho próspero e ele seria bem conduzido. Amém? Quando nós chegamos, louvado seja Deus, ainda, santo é o Senhor, em Josué, capítulo 23, verso 14, livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Olha, eis aqui, e vou hoje pelo caminho de toda terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Aleluia! Todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Amado, querido ouvinte da palavra de Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, que ouve a palavra de Deus por meio deste simples, humilde e pequeno canal, guarde esta palavra. Nenhuma sequer, jamais, de todas as boas palavras que Deus fala, nenhuma sequer palavra cai por terra. Isso por quê? Porque Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus não cai nenhuma sequer por terra, de tal forma que está escrito, passará ou passarão os céus e a terra, passarão ou passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, ou não hão de passar, ou não passarão. Então veja a importância de meditar na palavra de Deus dia e noite, como falou exatamente Deus para Josué, não se apartar da boca dele o livro da lei. Antes Josué meditasse neste livro da lei dia e noite, para que Josué tivesse ali certamente o cuidado de fazer conforme tudo quanto no livro da lei estava ali o que? Escrito. Então Josué seria um homem próspero, se assim fizesse, como Deus estava o quê? Ordenando. Louvado seja Deus, e bem conduzido seria quem? Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nenhuma das boas palavras que o Senhor tem falado jamais cairá por terra. Nenhuma sequer das boas palavras que Deus tem falado cai por terra. Pode cair por terra qualquer palavra de quem quer que seja, menos jamais a palavra de Deus. Menos jamais a palavra de Deus. A palavra de Deus não cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Senão Jesus não tinha dito que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou não hão de passar, ou não passarão. Então veja, Deus vela para cumprir, aleluia, com a sua
santa e bendita palavra. E é exatamente na palavra de Deus que nós temos que meditar dia e noite. É na palavra de Deus que nós temos que meditar de dia e também de noite. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos, meu irmão, minha irmã, um pouquinho mais adiante, veja só o que está escrito aqui, ó. Em primeiro livro dos Reis, né? 1 Reis, capítulo 8, versículos 56, 57 e 58. Olha só o que está escrito. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Veja aqui. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Aqui, ó. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Ou seja, segundo tudo quanto ele falou. Amém? Nenhuma só palavra caiu, né, de tudo que disse. Ou seja, observa, nenhuma sequer palavra caiu de tudo que disse, ou seja, nenhuma sequer palavra de quem? Nenhuma sequer palavra de Deus caiu de tudo quanto certamente o que? Deus disse. É muito importante, aleluia, estar atento quando Deus está dizendo, ou seja, quando Deus está falando, aleluia, porque Deus vela para cumprir com a sua santa, bendita e eterna palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, certa vez, disse para Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de santificar. Então esta palavra jamais cairá por terra. Aleluia, porque não existe, jamais haverá uma outra palavra que tenha tanto poder quanto a palavra de Deus. E agora veja só, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu, amém? De todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare, aleluia, e não nos deixes, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, aleluia, que ordenou a nossos pais. A palavra de Deus é para nós guardar essa palavra ou essas palavras. E aonde se guarda as palavras de Deus, aonde guardamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor se guarda no coração. Pois assim disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então veja o que o salmista fez. Mais que guardar, ele escondeu a palavra de Deus no coração dele para que ele não pecasse contra Deus. Olha a importância de se guardar a palavra de Deus. Olha a importância de se esconder nos nossos corações a palavra de Deus. Então, quando nós chegamos aqui mais adiante, veja só, meu irmão, veja só, ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, o que está escrito aqui, olha. Santo é o Senhor, Rei da glória, aleluia, Santo Deus. Ainda em Salmos de número 119, verso de número 105. Salmos 119, verso de número 105. Olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, meu irmão. Veja, minha irmã, ouça. Olha o que está dizendo aqui o salmista com relação à palavra de Deus. Ele está dizendo, aleluia, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é luz
para o seu caminho. Então veja a importância, aleluia, de termos conosco esta palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Aleluia, em todo o tempo nós temos que estar com a palavra de Deus conosco, aonde quer que nós esteja, de dia, aonde quer que nós esteja, de noite, nós temos que estar com a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos andar, louvado seja Deus, com esta palavra, nos iluminando, nos direcionando, nos guiando, aleluia, nos orientando. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés. Esta palavra, ela é luz para o nosso caminho. Assim disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso está registrado e está escrito em Salmos de número 119, verso de número 105. Quando nós chegamos em Provérbios, isso mesmo, quando nós chegamos em Provérbios, capítulo 30, verso 5, toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Escuta, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Olha só. Ouça, minha irmã, ouça, meu irmão, com atenção a esta palavra. Estou procurando não acrescentar nada e não diminuir nada também, nem diminuir nada da palavra, pois não devemos acrescentar nada da palavra de Deus e nem também diminuir nada. Olha só o que está escrito em Provérbios, Provérbios 30, verso 5. Olha, toda palavra de Deus é pura. Tá vendo? Escuta. A única palavra que é pura, toda, é a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então veja, escudo é para os que confiam nele. Ou seja, a palavra de Deus, ela é proteção para os que confiam em Deus. Então entenda que aonde quer que você esteja, por você ser uma pessoa que confia em Deus, você tem que estar com você a palavra de Deus, porque é a tua proteção, ou seja, é o teu escudo. Aleluia! Está aqui em Provérbios 30, verso 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. O que é escudo? Escudo é proteção, né? Para nós estar num campo de batalha, que enfrentamos guerras dia após dia, temos que estar com a palavra do Senhor, pois só conseguimos vencer estando com a palavra de Deus, que é o escudo para os que em Deus confiam. Ou seja, a palavra de Deus é proteção para os que em Deus confiam. Então, minha irmã, você confia em Deus, esteja com você as palavras de Deus, que é o teu escudo, ou seja, que é a tua proteção. Meu irmão, você confia em Deus, esteja com você as palavras de Deus, porque a palavra de Deus, ou as palavras de Deus, é o teu escudo, ou seja, é a tua proteção, como também a minha. Quando nós chegamos aqui em Isaías, livro do profeta Isaías, no seu capítulo 40, verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Olha só o que aqui está escrito. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Olha só.
Olha para uma árvore linda, cheia de flores, como há quem diga encantadoras, cheia de flores que chamam a atenção. Eu, em particular, observo isso e gosto muito de ver as árvores com as suas flores lindas. Porém, o que acontece com essas flores lindas que se encontram sobre as árvores? O que acontece? Olha aqui o que diz essa palavra, escuta só. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Sabe essas flores lindas que citei, que falei, que pronunciei, que mencionei? Elas estão lindas hoje, amanhã elas estão murchas, no dia seguinte elas caíram. Porém, a palavra de Deus subsiste eternamente, ou seja, a palavra de Deus permanece eternamente. Então, tudo isso que citei com relação à árvore, com relação às flores, tudo isso passa. Porém, a palavra de Deus permanece eternamente. Bendito seja Deus. E é com a palavra de Deus que nós devemos estar sempre. É com a palavra de Deus que nós devemos estar sempre, como Deus falou no início da leitura aqui para Josué. Só que Deus falou para Josué que Josué não se apartasse do livro da lei ali, claro, com certeza. Antes Josué meditasse no livro da lei dia e noite, para que Josué tivesse o cuidado de fazer conforme tudo quanto no livro da lei estava ali o quê? Escrito. Né? Então Josué teria um caminho próspero e ele seria bem conduzido, não resta dúvida, sim. Mas veja só, a importância de estarmos com a palavra de Deus conosco. Mas por quê? Porque a palavra de Deus é escudo para os que em Deus confiam. Então, se eu confio em Deus, eu tenho que estar, então, com o quê? Com as palavras de Deus, ou com a palavra de Deus. Você também, meu irmão, você também, minha irmã, que confia em Deus, tem que estar com a palavra de Deus, com você, porque é o teu escudo, é a tua proteção. Louvado seja Deus. E sem a palavra nós não temos proteção nenhuma. Ou seja, sem a palavra nós temos seu escudo. Então, sem a palavra nós não conseguimos se defender dos ataques do adversário contra as nossas vidas. Então, o que vai nos livrar e nos proteger, aleluia, contra os ataques do adversário é a palavra de Deus. Então, está aí a importância de se meditar dia e noite na palavra de Deus. Por isso disse o Senhor Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, quando nós chegamos um pouquinho, meu irmão, minha irmã, mais adiante, nós vamos ver. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso 16. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Olha só. Olha o que vai dizer o profeta Jeremias. Olha. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chama, ó Senhor, Deus dos exércitos. Veja o que está dizendo o profeta Jeremias. O profeta Jeremias certamente está dizendo que achando ele as palavras de Deus, logo ele as comeu. Você está entendendo, meu irmão, que nós precisamos se alimentar desta palavra? Aleluia! Quem sabe você está acompanhando aí desde o início da pregação. Você está se alimentando desta palavra. Aleluia! O profeta Jeremias está dizendo que ele, achando as palavras certamente de Deus, logo ele as comeu, estas palavras, logo ele comeu estas palavras, porque a palavra de Deus é alimento, nós precisamos se alimentar desta palavra. Para nos fortalecer, nos manter de pé, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Os louvores são maravilhosos. A oração é uma conversa com Deus. A palavra é o que nos sustenta, é o que nos fortalece, nos mantém de pé. A palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja Deus. Aleluia. Quando estava o Senhor Jesus no deserto, sendo tentado pelo tentador, quando veio
Até o Senhor Jesus, o tentador, após haver o Senhor Jesus jejuado 40 dias com 40 noites, e ali o Senhor Jesus teve fome. Observa que o tentador veio até ele e disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A resposta que o Senhor Jesus deu imediatamente foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Então Jeremias está dizendo agora, aleluia, achando as tuas palavras, logo as comi. Está o profeta Jeremias dizendo aqui, ó, louvado seja Deus. E ele está dizendo, irmão, aleluia, ele está explicando acerca do que foi para ele, quando ele comeu estas palavras, o que aconteceu segundo Jeremias. Olha só o que Jeremias está dizendo aqui, preste bastante atenção aí, meu irmão, minha irmã, ó, aleluia. Santo Deus, Rei da glória. Jeremias 23, verso 29, ó. Não é, aleluia, a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Aqui, ó. Aleluia. E como um martelo que esmiuça a penha. Olha como é que é a palavra de Deus. Olha como é que é a palavra de Deus. Primeiro o profeta Jeremias diz, olha, primeiro Jeremias diz o seguinte: achando-se as tuas palavras, Jeremias está dizendo que ele achando certamente as palavras de Deus, logo as comi. Quer dizer, imediatamente comi. Logo quer dizer o quê? Imediatamente comi. Jeremias está dizendo, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Olha só o que Jeremias está dizendo. Jeremias certamente está dizendo que a palavra de Deus foi a alegria e o gozo do coração de Jeremias. Aleluia, aleluia. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, aleluia, o que está dizendo Jeremias, né? O gozo e a alegria do coração dele foi o quê? A palavra de Deus. Mas isso quando ele comeu essa palavra, após o profeta Jeremias ter ali o quê? Achado a palavra de Deus, ou as palavras de Deus. Logo ele comeu, imediatamente ele comeu. Ele está dizendo que a palavra de Deus foi para ele a alegria e o gozo do coração dele. Sinta essa alegria e sinta esse gozo no teu coração comendo a palavra de Deus. Exaltado seja Deus. Aí quando nós chegamos no verso que eu acabei de ler, amém? Voltei um pouco, mas vou repetir o verso que eu acabei de ler. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra, isso é certamente Deus dizendo, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Olha só como que é a palavra de Deus. Deus está dizendo, não é a minha palavra como fogo, ou como um fogo, diz o Senhor. Deus dizendo que a palavra dele é como o quê? Um fogo, diz o Senhor. Aleluia. E como um martelo que esmiuça a penha. Olha como é que é a palavra de Deus. Como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Isso é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo, louvado seja Deus, 1, no seu versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Veja só o que está Mateus relatando. Tudo isto aconteceu, aleluia, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmã? Ouça. Quando Deus fala que vai acontecer, tem que acontecer. Isso por causa do quê? Por causa da sua palavra. Para que se cumpra a sua santa palavra. Tem que acontecer aquilo que Deus determinou que há de acontecer conforme o que Deus falou. Então, Mateus está dizendo que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. É quando nós chegamos em Mateus, capítulo 4, verso 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui foi quando exatamente, ainda agora, há pouco instante, mencionei. Quando o Senhor Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo tentador. Após o Senhor Jesus ter jejuado 40 dias com 40 noites, como nós sabemos,
depois teve fome. Foi exatamente neste momento que chegou até ele o tentador e disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus deu a resposta para o tentador dizendo o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amado irmão ouvinte da palavra de Deus, minha amada irmã ouvinte da palavra de Deus, não deixem de se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não deixem de estarem atentos a tudo quanto tem Deus falado através da sua santa, bendita palavra. Amém? Pois Deus, ele vela para cumprir com o que ele fala. Amém? De tal forma que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passará ou não hão de passar. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa, a tua família. Quero agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que têm aí se inscrevido no canal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus nos conceder, nos permitir, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, esteja com todos. Amém? Desde agora e para todos sempre, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus para todos. Você, meu irmão, minha irmã, que está no Brasil, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Você, meu irmão, minha irmã, que está fora do Brasil, em outros países, Deus abençoe, minha irmã e meu irmão, a tua vida, a tua casa e a tua família. E fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.